Vamos lá, gente. A artrite psoriásica agora é o nosso assunto, tá? A artrite psoriásica, todo mundo sabe, é uma artrite que compromete pacientes com psoríase, não é? A gente sabe que em 60% a 70% dos casos de artrite psoriásica, as lesões da psoríase precedem o surgimento da artrite. E isso aí não traz grande dificuldade para a gente. O problema é que em cerca de 15% a 20% dos casos, a artrite pode preceder o surgimento das lesões da psoríase. Isso aí muitas vezes se torna um desafio diagnóstico, tá certo? Vamos dar uma recordada aqui rapidamente, né? A psoríase é uma condição idiopática, né? Que você tem caracteristicamente lesões em placas, tá certo? Muitas vezes existem pápulas também, né? Pápulas e placas, geralmente avermelhadas, às vezes com uma escarificação meio de cor prata, não é? A psoríase, ela provavelmente é uma doença de origem imunológica, tudo bem? Ela acomete aqui preferencialmente couro cabeludo, cotovelos, pregas glúteas, umbigo, pregas genitais, unhas, ouvido, região anterior dos joelhos, tá? Existe também uma forma de psoríase, que é a psoríase pustular, que é uma apresentação disseminada da doença, com alterações, inclusive, em provas de função hepática, tudo bem? E pode ter um prognóstico mais reservado. Aqui, gente, uma lesão de psoríase, né, clássica no couro cabeludo, só para mostrar para vocês, tá bom? E agora vamos às 5 variedades de apresentação da artrite psoriásica, tá certo? A variedade mais comum, né, que corresponde a mais ou menos a 40% dos casos, é a poliartrite simétrica, semelhante à artrite reumatoide, tudo bem? É uma artrite simétrica, cumulativa, de pequenas articulações de mãos e pés, pode comprometer também punho, compromete eventualmente no decorrer do tempo joelho, tornozelo e assim por diante. Igualzinho à artrite reumatoide, tá certo? Tudo bem? Mãos, pés e punhos, principalmente. Artrite axial, semelhante aí à espondilite anquilosante, tá? Você tem comprometimento de sacroilíacas, você tem entesite, entesopatia também, envolvendo coluna vertebral. É importante a gente saber que esse comprometimento axial, ele tem como característica ser assimétrico, diferente do que do encontrado na espondilite anquilosante. Ele tem por característica ser menos intenso, menos grave do que o acometimento axial da espondilite anquilosante. Então, outra variedade, artrite axial. Oligoartrite assimétrica, semelhante à artrite reativa. Oligoartrite, comprometendo principalmente membros inferiores, ou então uma monoartrite de joelho. Esses pacientes costumeiramente também têm dactilite, tá certo? Então isso pode também ser observado. Agora, uma coisa muito importante é a artrite das interfalangianas distais. Isso aqui é muito interessante porque pouquíssimas são as condições que acometem interfalangianas distais, tudo bem? Então, você tem interfale e interfalangiana distal, você pensa em osteoartrose, que é a osteoartrite, né? Que é uma doença degenerativa, e você pensa também em artrite psoriásica. Geralmente, o acometimento das interfalangianas distais está presente juntamente com o acometimento das unhas pela psoríase. Tudo bem? Artrite mutilante seria uma forma incomum, mas muito interessante para a prova da artrite psoriásica. A gente vai ver aqui algumas imagens de artrite mutilante. Então, essas são as 5 variedades de comprometimento na artrite psoriásica. Vamos nos fixar mais nessas 2 últimas aqui, né? Vamos aqui, ó, que vocês não conhecem. Antes de a gente continuar, o HLA-B27 ele está presente em 50% a 70% dos pacientes que têm a doença axial e em 20% ou menos quando os pacientes têm envolvimento periférico exclusivo. Então, o paciente tem uma oligoartrite assimétrica, semelhante à artrite reativa, e tem, obviamente, uma psoríase, a gente vai encontrar o HLA-B27 em 20% ou menos dos casos. Tudo bem? Isso aqui é um outro dado de importância fundamental para a gente. Aqui, ó, acometimento de interfalangianas distais. Esse acometimento aqui, que estava no número 4, né, da interfalangiana distal,
vem invariavelmente acompanhado de doença ungueal. Aqui no caso, uma hiperceratose distrófica da unha. Vocês estão vendo aqui que é um tipo de lesão ungueal presente na psoríase, tá certo? Agora aqui, gente, a artrite mutilante da psoríase, artrite deformante. Geralmente é uma poliartrite deformante, destrutiva, em dedos das mãos e dos pés, né? Onde você tem anquilose da articulação, não é isso? Dissolução óssea, encaixe, né, dos dedos nas mãos, tudo bem? Você tem destruição óssea, dissolução óssea, anquilose, encaixe dos dedos nas mãos, os dedos ficam curtos, né? Eles encaixam nas mãos. Você pode, inclusive, puxar os dedos e colocá-los até numa posição original. Depois eles voltam a se encaixar nas mãos, porque os ossos desapareceram, né? Dissolução óssea. Essa artrite deformante, ela costuma dar uma deformidade conhecida como lápis no copo. Reparem aqui o seguinte, isso aqui está normal, tá vendo aqui? As interfalangianas distais, tá vendo aqui? Tudo bem? A interfalangiana proximal. O que aconteceu com essa interfalangiana distal? Ela teve uma deformidade côncava e aqui houve uma lise óssea importante que colocou, né, que transformou, né, essa falange aqui numa espécie de um triângulo, né, uma falange pontuda. Então, na realidade, isso aqui seria o lápis e essa falange distal aqui seria o copo. Olha como é que a gente vê bem, isso aqui é uma erosão óssea importante, interfalangiana distal. Olha como é que a gente vê bem essa deformidade aqui, tá vendo? Essa falange se tornou pontuda pela dissolução óssea importante, principalmente nas margens laterais, e aqui essa falange aqui acima se tornou côncava. Então uma encaixou na outra como um lápis no copo, tá vendo aqui? Como um lápis no copo. Então essa deformidade encontrada na artrite deformante. Vamos lá. Outra coisa que você encontra na artrite deformante é a deformidade em telescópio, tá vendo? Esse dedo houve uma dissolução óssea importante, esse dedo encaixou, entre aspas, nas mãos, não é isso? E o indivíduo, o examinador, consegue puxar um pouco esse dedo, a hora que ele solta esse dedo, ele volta de novo para a posição original. Então, essa deformidade em telescópio. Então, lembra das duas, né? Deformidade em lápis do copo, que na realidade é uma deformidade radiológica que a gente observa, está vendo aqui? Lápis no copo, e a deformidade em telescópio. São duas alterações interessantes aí, observadas principalmente na artrite mutilante, na artrite deformante. Tudo bem? O que mais? Olha só, uma coisa interessante. As alterações ungueais, de acordo com Harrison, estão presentes em 90% dos casos de artrite psoriásica. Quando eu tenho acometimento da interfalangiana distal, esse número é quase 100%. Tudo bem? Então, alterações ungueais estão presentes em 90% dos casos. Isso é interessante a gente saber, porque quando a psoríase não é acompanhada de artrite, né, que é a maior parte dos casos de psoríase, o envolvimento ungueal é encontrado em apenas 40% dos pacientes. Então, isso é interessante para a gente fazer essa diferenciação. Agora, uma coisa interessante também, ó, existe uma forma disseminada e grave de psoríase, chamada de psoríase pustular. Quando eu tenho psoríase pustular e artrite psoriásica, a doença articular costuma ser mais grave, com erosões ósseas, artrite mutilante, tendência a uma resposta difícil ao tratamento. Então, isso é uma coisa interessante da gente saber. A psoríase pustular costuma cursar com uma doença articular mais grave, quando há, naturalmente, a artrite associada à psoríase. Vamos embora. Qual é o tratamento da artrite psoriásica, gente? Olha só, a droga de base para artrite psoriásica é o anti-inflamatório não hormonal. Só que ele é preconizado quando nós temos menos de 4 articulações envolvidas. Tá? Quando você tem mais de 4 articulações envolvidas, ou então quando já existe doença erosiva, vou repetir, quando você tem mais de 4 articulações envolvidas, ou quando já existe doença erosiva, ou quando não há resposta ao anti-inflamatório, nós devemos recomendar o emprego de metotrexato. Seria uma alternativa adequada, tá certo? Tudo bem? O metotrexato, curiosamente, melhora a atividade de doença, tá certo? Mas ele não tem uma influência muito grande
na progressão radiológica das lesões, mas mesmo assim a gente utiliza. Se o metotrexato isolado não resolver em 3 meses de tratamento, a gente associa o metotrexato a um inibidor do TNF-alfa, que pode ser o infliximab, pode ser o etanercept, pode ser outras drogas, tá certo? Então a gente usa o inibidor do TNF-alfa. Golimumab, por exemplo, tá? Então é mais ou menos assim que a gente conduz o tratamento. Anti-inflamatório não hormonal, menos de 4 articulações envolvidas. Doença erosiva desde o início, ou mais de 4 articulações, ou não resposta ao anti-inflamatório, metotrexato. Não resposta ao metotrexato em 3 meses, associe com o inibidor do TNF-alfa. O inibidor do TNF-alfa, ele tem melhorado bastante, não só a atividade de doença articular, mas também a atividade de doença cutânea. O metotrexato faz isso também, mas o inibidor do TNF-alfa parece que tem um efeito maravilhoso sobre a atividade de doença articular e a atividade de doença cutânea. Aí, mais uma vez, você vai me perguntar, então por que não começa com o inibidor do TNF-alfa? Por causa daqueles problemas, né? Indução de tuberculose disseminada, surgimento de uma síndrome semelhante ao lúpus, inclusive com anticorpos anti-DNA, tudo bem? Doença hepática precipitada pelo inibidor do TNF-alfa. Então, todas essas complicações fazem com que a gente segure um pouco a terapia com o TNF-alfa, mas ela tem o seu valor, naturalmente, em doença pouco responsiva ao tratamento. Tudo bem? Então, era isso que eu tinha para falar com vocês sobre artrite psoriásica. Memorizem as formas, né, de apresentação da artrite, memorize aquela deformidade em lápis no copo, que a gente vê muito na artrite mutilante, memorize a deformidade em telescópio, que a gente vê na artrite mutilante, né? Memoriza que a interfalangiana distal é uma particularidade quase da psoríase, né? A osteoartrose também acomete interfalangiana distal, tudo bem? Lembrar que o acometimento da interfalangiana distal está quase 100% relacionado ao envolvimento da unha também, tá certo? E lembra também que a psoríase pustular, ela, quando se acompanha de artrite psoriásica, a artrite costuma ser uma artrite intensa, uma artrite mais grave, uma artrite de pior controle clínico. Tudo certo? Então vamos lá. Olha só. Paciente de 32 anos, mecânico de automóveis. Queixa de dor em coluna lombar iniciada há alguns anos, com piora progressiva nos últimos 6 meses. A dor é pior ao acordar e melhora com a atividade física, o que fala a favor de uma lombalgia, o quê? Inflamatória, não é isso? Relata rigidez em região lombar pela manhã. O exame clínico revelou o teste de Schober alterado. Então, obviamente, isso é um quadro clínico cuspido e escarrado, me perdoe a expressão, de espondilite anquilosante. Considerando a principal hipótese diagnóstica em relação ao caso, espera-se encontrar os seguintes achados, exceto. Vamos lá. Pesquisa do HLA-B27 positiva em mais de 90% dos casos. A gente vai considerar isso certo, né? Apesar do Harrison colocar entre 80% e 90%, e dados na literatura às vezes colocam em 90%. Mas tudo bem, a letra A a gente engole. FAM e fator reumatoide positivos em metade dos casos. Está errado, né, gente? Nós sabemos que o FAM e fator reumatoide, as espondiloartropatias soronegativas, elas têm como característica ter o fator reumatoide negativo. Tudo bem? Radiografia das articulações sacroiliacas normal em casos iniciais. Claro, a gente sabe que em casos iniciais, o melhor exame para você surpreender uma sacroileite é a ressonância magnética. Você pode encontrar até um edema de medula óssea próximo ali à articulação sacroiliaca. Seria um dos sinais iniciais, assim como a gente tem na artrite reumatoide. D. Melhora dos sintomas na mobilidade com anti-inflamatórios não esteroidais. Sem dúvida nenhuma, né? A gente deve começar, inclusive, com primeira linha de tratamentos anti-inflamatórios não hormonais para esses doentes. Considerando as assertivas abaixo. Assertiva 1. Lombalgia de início súbito com rigidez matinal de 1 hora e pior ao exercício caracteriza lombalgia inflamatória. Está errado, né? Então está aqui. Lombalgia de início súbito. Já está esquisito início súbito. Rigidez matinal, tudo bem, até alguma coisa inflamatória. E piora com exercício? Não.
A lombalgia inflamatória, ela não é súbita, ela é insidiosa. A lombalgia inflamatória, apesar dela dar rigidez matinal, ela melhora com o exercício e não piora. Então, a afirmativa 1, a assertiva 1 está errado. Assertiva 2, a artrite psoriásica é uma espondiloartrite e pode apresentar-se com oligoartrite assimétrica de membros inferiores, psoríase e HLA-B27 positivo. Claro, exatamente, né? Ela tem como apresentação, pode ter uma espondiloartrite. Nesses casos, a positividade para o HLA-B27 é mais alta. Ela pode ter oligoartrite assimétrica, semelhante à artrite reativa, com dactilite, inclusive, acompanhando a oligoartrite, principalmente a artrite de joelho, né? Isso pode acontecer também. E o HLA-B27 está positivo numa menor proporção de doentes, 20% ou menos, mas pode estar positivo. Então, a assertiva 2, se vocês lerem com calma, ela está certa, ó. A artrite psoriásica é uma espondiloartrite e pode apresentar-se como oligoartrite assimétrica de membros inferiores. Psoríase, claro, é a artrite psoriásica, e HLA-B27 positivo, claro. Mas aquilo que eu falei, ele é muito 60% a 70% no envolvimento axial e 20% ou menos no envolvimento periférico, que a gente vai encontrar positividade para o HLA-B27. Mas a assertiva 2 é considerada correta. A assertiva 3. São fatores de pior prognóstico na artrite reumatoide. Manifestações extraarticulares, está certo, e altos títulos de fator reumatoide e anti-CCP, e erosões ósseas precoces. Perfeito. São condições aí que implicam num prognóstico adverso na artrite reumatoide, que foi assunto da aula passada. Então, as assertivas 2 e 3 estão corretas, opção, né, essa está errada, essa está certa, essa está certa, opção B de bola. Tudo bem, gente? Paciente sexo masculino, 20 anos, queixa-se que há 10 dias vem apresentando dificuldades para deambular devido à dor no joelho direito, com aumento do volume, conjuntivite e disúria. Qual é o provável diagnóstico? Gente, espera aí. Uma disúria pode ser uma uretrite, né? Conjuntivite e artrite, no caso aqui uma monoartrite em membro inferior, joelho direito. Se eu juntar esses dados aí, não tem outra condição que não a artrite reativa como diagnóstico. Então está aqui, a artrite reativa, conhecida antigamente como síndrome de Reiter. Tudo bem? Resposta certa, opção B.